Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma das grandes obras da contemporaneidade, Vozes de Chernobyl, da grande escritora bielorrussa Svetlana Alexievich, que foi laureada com o Nobel de Literatura, salvo engano, no ano de 2015. Grande Svetlana Alexievich. Esse livro, Voz de Chernobyl, publicado inicialmente em 1997, traz à tona justamente histórias de pessoas que se lembram da tragédia na usina nuclear em Chernobyl, ali na Ucrânia, antiga República Socialista Soviética, que fazia parte justamente da finada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuja dissolução aconteceu há 30 anos. Eu faço essa resenha para todas e todos vocês que acompanham o trabalho aqui no meu canal do YouTube em setembro de 2021. E no dia 25 de dezembro de 2021, o mundo vai se lembrar de que 30 anos antes, justamente no Natal de 1991, o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, renunciou e dissolveu a União Soviética, pondo fim ali a um processo que começou com a Revolução de Outubro de 1917. Muito bem. Em 1986, houve a explosão de reatores de uma usina nuclear na cidade de Chernobyl, na Ucrânia, e aí o mundo assistiu alarmadíssimo a essa propagação de radioatividade, de energia nuclear, de partículas radioativas a partir da Ucrânia ali para toda a Europa, e nomeadamente para a Ucrânia e para a Bielorrússia. Situações assim simplesmente alarmantes. O que Svetlana Alexievich, cujas 5 obras sobre o período soviético, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, As Últimas Testemunhas, Os Meninos de Zinco, Voz de Chernobyl e O Fim do Homem Soviético, o que Svetlana Alexievich faz de muito peculiar em suas obras? Ela, como escritora, transfere a potência de sua literatura do imaginário e da visão para os ouvidos. Ela se coloca como alguém que ouve pessoas que vivenciaram ali as circunstâncias, por exemplo, agora na nossa resenha de Voz de Chernobyl, e traz à tona as suas histórias. É claro que ela, como escritora, foi fazendo perguntas durante as entrevistas, mas suas perguntas são submersas no texto para dar vazão às histórias dessas pessoas. Histórias que ela foi gravando ao longo da compilação aí de uma série de memórias, de história oral. A Svetlana Alexievich, na sua literatura, funde a literatura, aspecto vivencial, a história oral, a memória, a uma configuração transvalorada, ressignificada de literatura, em que o escritor, no caso a escritora, se transforma numa grande arquiteta de sua obra, trazendo as perguntas que vão mobilizar as memórias, mas submergindo-as em função do protagonismo das pessoas com as quais a escritora pôde conversar. Eu quero dizer a vocês que já fiz leituras dos livros, leituras de Vassoler aqui no meu canal, dos livros A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e As Últimas Testemunhas. Além de já ter feito uma resenha sobre o livro O Fim do Homem Soviético. Você pode procurar aqui no meu canal e ao fim do vídeo eu vou deixar os links aqui, vão aparecer na tela, para vocês terem acesso a esse outro material de discussão que eu já fiz aqui no meu canal sobre Svetlana Alexievich.
Isso colocado, pessoal, vamos entrar aqui em Voz de Chernobyl de forma propriamente dita. Após esse acidente nuclear catastrófico, o que a Svetlana Alexievich vai resgatar em diálogo com suas vítimas é toda uma memória, não só sobre as decorrências mais imediatas e horripilantes do acidente, as pessoas ali enfrentando mutações terríveis, morrendo incineradas, pessoas que ficaram observando a coloração ali violeta, a multicoloração, parecendo a captura do arco-íris, numa ponte ali a, sei lá, 1 quilômetro do local da explosão, que depois morreram, que foram contaminadas por radiação. As pessoas que demoraram a ser evacuadas da área da explosão pelas autoridades soviéticas, que num primeiro momento atordoadas, como que escamotearam essas informações da população e depois ali começaram a fazer uma evacuação. As mesmas autoridades soviéticas que mandaram bombeiros ali, que são verdadeiros heróis da humanidade, bombeiros ali, figuras que se dispuseram a retirar o material radioativo imediatamente colocado na explosão e também se propuseram ali ajudar a retirar esse material para que o material radioativo não chegasse até o lençol freático, até um lençol d'água sob a usina, porque isso poderia provocar uma explosão de proporções estratosféricas. Esses heróis que padeceram nos anos subsequentes em decorrência de cânceres, em decorrência de mutações, em decorrência de sofrimentos atrozes. Todas essas histórias estão contidas em Voz de Chernobyl, de modo que Voz de Chernobyl é uma tentativa de não deixar que as experiências dessas pessoas sejam silenciadas por um tipo de escritura da história oficial que, ainda que a Rússia atual do Putin entre em distanciamento em relação à União Soviética, a Rússia do Putin tenta resgatar o nacionalismo, o imperialismo soviético, o orgulho da população russa em relação à União Soviética, e justamente o acidente de Chernobyl maculou profundamente a percepção que o mundo tinha da antiga União Soviética, do poderio do socialismo, que já à altura se mostrava bastante combalido. Basta dizer que apenas 5 anos depois a União Soviética, hoje nós sabemos, entraria em colapso. Então é importante dizer que Svetlana Alexievich vai ouvir uma história de uma pessoa cujo marido foi um desses bombeiros salvíficos, um desses heróis que se dispuseram a retirar o material radioativo que poderia entrar em contato ali com o lençol freático e gerar uma explosão, fazendo com que as bombas lançadas em agosto de 1945 sobre Hiroshima e Nagasaki fossem artefatos ali primaveris, digamos assim, pueris, horríveis que foram, mas que a explosão poderia ser de proporções muito mais catastróficas. Esse bombeiro, ele começou a sofrer os horrores da radiação, os horrores das mutações, os horrores da decorrência da exposição a material ultra radioativo nos dias subsequentes ali à sua exposição. Tudo que ele havia usado precisava ser não queimado, porque poderia liberar essa radiação para a atmosfera, mas enterrado em containers ali de concreto, de chumbo e assim por diante. E é importante dizer que a sua esposa, que é entrevistada por Svetlana Alexievich, bem no começo do livro, ela tenta ali entrar em contato com o marido no hospital. Ela tenta burlar os regulamentos junto às enfermeiras para poder ter contato, mas o seu marido, colocado ali em quarentena absoluta, virou uma bomba de emissão de radiação. E ela mal consegue reconhecê-lo, com sua pele amorfa, com sua pele completamente transfigurada, suas feições ali que se derreteram, a impossibilidade quase de falar, de ter as órbitas no lugar, os olhos para enxergar. Ela não sabia como lidar com isso. Outra mulher que teve ali a sua criança mutilada pela radiação, quando entrou em contato com o hospital para poder enterrá-la, ficou sabendo, no livro, essa é uma parte muito tocante, ficou sabendo que o Estado soviético não pretendia
a permitir à mãe que enterrasse a sua filha. E aí, indignadíssima, como todas e todos nós nos sentiríamos em face dessa questão, ela perguntou, mas como assim? Não são vocês que vão dar permissão para que eu possa enterrar a minha filha. Eu é que eventualmente, jamais faria isso, mas eu é que eventualmente como mãe, é que daria essa permissão, se fosse o caso, jamais o faria. Mas foi dito a ela que era preciso estudar o corpo da sua filha, que era preciso entender o que a exposição à radiação faria com o ser humano. Eventualmente, numa curiosidade tétrica, não só científica, mas científico-tétrica, porque numa eventual ocorrência de uma guerra atômica, que obviamente varreria a Terra do concerto aí intergaláctico do universo. E aí a mãe, essa mãe que teve o corpo de sua filha negado para si, vocês imaginam, você já passa o luto por um descalabro completo. E, além desse luto, não tem a possibilidade da derradeira despedida. A mãe começou a dizer que odiava a ciência. Essa ciência em prol da qual as maiores felicidades humanas deveriam ter sido alcançadas, mas que, na verdade, gerou os massacres, né? Alimentou, não a ciência em si mesma, mas como nós poderíamos falar de ciência em si mesma? A ciência, sobretudo dessa altíssima tecnologia, é sempre patrocinada por estados fortíssimos, por grandes corporações, por justamente interesses geopolíticos, razões de Estado, interesses privados, que justamente vão querer colher os resultados dos investimentos nessa ciência que jamais é neutra. É preciso que nós digamos isso. Então essa mãe, indignada com a ciência, percebendo que a ciência produziu a morte de sua filha e a impossibilidade de que ela, como mãe, pudesse velar a sua filha, essa mãe invectivou contra a ciência. E também é preciso dizer que Svetlana Alexievich entrevistou altos cientistas vinculados ao Partido Comunista para entender por que a reação débil a esse horror da explosão dos reatores nucleares em Chernobyl, na Ucrânia, por que essa reação foi demorada, por que gerou ali pasmaceira nos cientistas, por que, na verdade, eles ficaram tão cooptados, digamos, pelos mandatários do Partido Comunista. E um deles, uma das personagens de Svetlana Alexievich, traz um relato fundamental. E eu fiquei muito impactado quando li o livro e deparei com esse relato. Imaginem que o cientista vai dizer que o Partido Comunista, com a sua formação férrea, disciplinadora, hierárquica, tentando trazer a dimensão de que a disciplina é a virtude máxima do membro do Partido Comunista, de que na Alemanha Oriental, que era chamada de Deutsche Demokratische Republik, ou República Democrática da Alemanha, que de democrática não tinha nada, mas se dizia assim, die Partei hat immer recht. O partido tem sempre razão, né? Traduzindo do alemão para a nossa língua. Então, esse partidário vai dizer que mesmo um cientista acostumado com um caráter dubitativo em relação ao objeto dos seus estudos, teria, no sentido da socialização, um tolimento da sua dimensão de iniciativa própria, para além do partido, e ficou amortecido. Vale dizer que as decisões que foram tomadas pelo Politburo, à frente do qual estava Mikhail Gorbachev, foram decisões ali que afetaram não só os cidadãos e cidadãs soviéticos, aqueles da região afetados para o restante de suas vidas, decisões que afetaram a humanidade. Quando, depois ali da estrutura de combate a esse horror de Chernobyl, se pensou em construir um sarcófago que hoje abriga justamente ali a região da usina, para cobrir, sarcófago que em 2016 completou 30 anos e teve que ser coberto por uma nova estrutura ali, no caso agora por parte da Ucrânia, que é um país independente, no pós-União Soviética. Se isso não houvesse sido feito com celeridade, e houve ali muitos erros na tentativa de dirimir esse problema, a radiação teria afetado a humanidade como um todo. Então Svetlana Alexievich
vai pensar sobre o que é ser soviético, como nessas crises, aquilo que as pessoas efetivamente pensavam sobre o regime, mas não podiam dizer por causa da forte censura, das possibilidades de verem as suas vidas, as suas carreiras ceifadas, seja no sentido universitário, para os seus estudos, seja no sentido profissional. Pessoas que, por exemplo, não podiam levar, senão sob as vestes, uma cruz ortodoxa para dizer que tinham espiritualidade. Pessoas que tinham ali a sua forma de pensamento tolhida por uma União Soviética que, a não ser a época da glasnost, então, capitaneada pelo Gorbachev, essa abertura política, essa abertura de liberdade de informação, para que os soviéticos e soviéticas conhecessem a sua história, conhecessem ali o que o horror do stalinismo fez contra a população soviética. É curioso, é trágico, mas também é peculiar, é de uma coincidência aí, ao mesmo tempo tétrica e peculiar, que o acidente de Chernobyl tenha acontecido já num período em que havia a possibilidade de acesso, de um pouco mais de acesso às informações, liberdade de expressão na União Soviética. Claro que o Partido Comunista, que o Estado Soviético interveio para justamente amordaçar ali as informações e escamotear seus muitos erros técnicos de decisão logística, de decisão política para a contenção dessa tragédia, desse acidente. Eu quero dizer a vocês que um documentário ao qual vocês podem assistir, eu assisti a esse documentário em Chicago em 2016, juntamente ali na sessão de exibição estava presente a diretora do documentário, talvez radicada na cidade de Chicago, um documentário chamado As Babushkas de Chernobyl. Quem são as babushkas? São as vovós. Babushka é vovó em russo, avó em russa, e essas babushkas eram moradoras imemoriais daquela terra, ao redor ali, daquela logradouro camponesa ali, rural, ao redor de Chernobyl, pessoas que haviam sido evacuadas de suas casas, justamente ali pelo Estado Soviético, mas que depois de um tempo resolveram voltar, porque sentiam aquilo que em língua alemã se chama Heimweh, a pátria que dói, a saudade da pátria que dói. E nesse sentido retornaram. E a gente pode imaginar que elas morreriam, seriam ceifadas, teriam as vidas ceifadas rapidamente, justamente pela franca exposição à radiação. O que acontece nesse documentário As Babushkas de Chernobyl, o que acontece nesse documentário se mostra, é que elas, na verdade, começam em contato com a terra imemorial, a terra de seus avós, a terra de seus pais, a terra eivada de radiação, mas que ainda assim é uma terra ali em que elas cresceram, cujo chilreio dos pássaros elas conhecem, cujos animais elas conhecem, cujas águas elas conhecem, terra que referenda para elas a identidade. É curioso dizer que as pessoas que se evadiram e foram morar na periferia da capital da Ucrânia, em Kiev, em comparação com as vovós de Chernobyl, por vezes apresentavam uma expectativa de vida mais baixa. Essa história do documentário As Babushkas de Chernobyl bem poderia estar em Voz de Chernobyl. Isso para não mencionar, gente, que algumas pessoas começaram a voltar aos locais de Chernobyl, não só para promoverem excursões ou promoverem caminhadas suicidas, kamikazes ali pelos locais de exposição radioativa, como também para roubar casas, alimentos, animais, saquear roupas, como que para vendê-las. É uma tragédia, mas a natureza humana na crise tende a mostrar todos os seus desdobramentos, das ações mais malévolas que podemos imaginar, como essas que eu acabei de mencionar, até o ímpeto de repartir o pão antes mesmo de oferecê-lo. É assim que Voz de Chernobyl, de Svetlana Alexievich, essa obra plural, radicalmente polifônica, porque repleta de vozes de pessoas que não emanam com a mediação da imaginação da Svetlana, essa grande escritora e jornalista belorrussa, mas sim a partir de si mesmas, de suas experiências, de seu ceticismo ainda mais franco com relação ao regime após a explosão de Chernobyl, de sua apresentação de como o regime esmilinguira ou se mostrar caduco,
claudicante, decadente em face da necessidade de debelar essa profunda crise. E como, na verdade, essa dimensão, aí transcendendo a crise da União Soviética, como ali a dimensão da energia nuclear, com seus perigos imanentes, com a sua dimensão de sanha produtivista, de um capitalismo, aí englobando aquilo que eu vou chamar de capitalismo de Estado soviético, como essa sanha produtivista faz com que seja necessário produzir mais energia, mais coisas, mais consumo, sem que nós possamos nos livrar da energia nuclear e sem que nós possamos democraticamente questionar se a energia nuclear deve ser usada assim nessa sanha produtivista e quais são as consequências dessa utilização, quais são as decorrências para a humanidade como um todo. Uma crise nuclear, uma explosão numa indústria, numa usina, por exemplo, em Fukushima, no Japão, em Chernobyl, na Ucrânia, ou como aconteceu numa usina nos Estados Unidos, essa explosão, ela mostra como o conceito de humanidade, se não é humanidade para todas e todos na livre circulação de pessoas, que nós sabemos que não acontece, a não ser que a pessoa seja bilionária, tenha muito dinheiro, mas que na humanidade, aquilo que desponta como humano e universal é a dor, é a crise, é a catástrofe. E na energia nuclear, a imagem da ubiquidade vem à tona. É assim que Vozes de Chernobyl, sempre olhando aqui para o meu reloginho, nos traz aí a dimensão de uma crise que transcende a União Soviética e chega até a nossa própria época. E nos faz pensar sobre se pode haver um controle democrático da ciência. Se as pessoas, se o capitalismo que vem entrando cada vez mais em litígio com a ciência, pode ser um sistema agora que, com a sua democracia liberal que vem sendo ceifada, se nós podemos gerar formas institucionais necessariamente internacionais, porque as partículas radioativas não conhecem as fronteiras calcadas na Terra, com arame farpado da Terra, se é possível criar instituições para controlar democraticamente as decisões, por exemplo, das usinas nucleares. É assim que Voz de Chernobyl é uma das obras que ecoam de 1986, ano da catástrofe, até a nossa época, com alarmes profundíssimos. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez aqui ao meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo existe um botão, uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta do conteúdo do canal, considere a possibilidade de tornar-se membro humanista do canal, clicando na tecla Seja Membro. E segundo, sua possibilidade financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de livros aqui no meu canal, que acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!